Escuta, há algo que estou prestes a derramar sobre tua vida, e não posso mais esperar que todos ao teu redor estejam prontos para crer. Eu vim falar contigo, hoje, agora. Esta palavra é um chamado que não pode ser ignorado. Não é entretenimento, não é mais uma mensagem, não é um conteúdo para ocupar teu tempo. É um alarme do céu. Você tem sentido essa urgência que ninguém explica? Esse peso que te acorda no meio da noite, essa sensação de que o tempo está se esgotando e de que algo maior se aproxima? Não é ansiedade, é o meu espírito te despertando. É como no tempo de Noé. O céu ainda estava limpo, mas dentro dele já chovia. Os homens riam porque viam sol, mas Noé já ouvia trovões. Enquanto zombavam, eu falava. Enquanto ignoravam, eu instruía. Eu revelava a ele os segredos que os olhos não viam. E agora, eu falo contigo da mesma forma. Muitos ainda estão ocupados demais com seus próprios planos, distraídos demais com seus próprios ruídos, dormindo demais para perceber que a terra já geme. Mas você foi separado para ouvir. Não porque é perfeito, mas porque é sensível. Porque mesmo sem entender tudo, você me busca. E é por isso que eu te digo, a arca está sendo construída novamente. Só que agora, ela é espiritual. Ela se chama fé. Ela se chama obediência. Ela se chama Jesus. A chuva está vindo. Ainda que ninguém ao teu redor creia, eu já estou enviando os primeiros sinais. E quem zombar hoje, amanhã ficará em silêncio. Porque quando o céu decide se manifestar, não há incredulidade que consiga impedir. Então ouça bem, esta palavra é um selo entre você e eu. E se você reconhece que esta mensagem veio direto ao teu espírito, confirme nos comentários com fé e escreva: Senhor, eu ouvi a tua voz. Isso não é só um comentário, é um ato profético. É a tua resposta no mundo espiritual à convocação que liberei. Antes de seguirmos, inscreva-se neste canal, ative o sino de notificações, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa acordar. Porque quando você compartilha o que vem do céu, você se torna um instrumento do céu. E agora, prepara teu coração, porque o que eu vou liberar em seguida não é só uma revelação, é um chamado de vida ou morte. Eles o olhavam como se fosse um louco. Noé, o homem que falava com o invisível, que construía uma arca em meio à terra seca, sob um céu claro que prometia verão e não tempestade. As mãos dele carregavam madeira, mas o coração carregava uma promessa. O suor escorria, misturado à esperança, e cada martelada que ele dava ecoava no mundo espiritual como um som de alerta, mesmo que os homens o ouvissem apenas como barulho sem sentido. Ele sabia o que ninguém mais sabia. Ele via o que ainda não existia. E essa é a sina dos que caminham com Deus, serem incompreendidos por aqueles que ainda não despertaram. A zombaria era o preço de quem ouvia o céu, enquanto todos ouviam apenas a terra. E a fé dele, ao invés de ser admirada, foi ridicularizada, porque o mundo prefere zombar do que aceitar que pode estar errado. Riram, gargalharam como quem acredita que está vencendo uma batalha apenas porque não começou a chover. Fizeram de Noé uma piada, um símbolo de exagero, um tolo que perdeu o senso. Apontavam para ele e diziam: olhem o velho louco, ele constrói um navio onde não há mar. E de fato, aos olhos deles, fazia sentido zombar, porque a fé, para quem não crê, é uma afronta. A obediência, para quem vive pela lógica, é um escândalo. A certeza espiritual, para quem só conhece o que vê, é uma ameaça. Eles não zombavam apenas de Noé, zombavam da voz que o guiava, e todo riso carregava um veneno, a rejeição ao divino. Mas eu, que tudo vejo, observava cada zombaria como se fosse uma lâmina lançada contra o meu projeto, e guardei cada uma delas, pois o tempo do riso humano tem fim. O tempo da minha justiça sempre chega. Noé seguiu, silencioso, firme, estranhamente em paz, porque quem ouve a minha voz aprende a caminhar em meio ao desprezo sem se contaminar com ele. Não era orgulho, era certeza. Não era teimosia, era submissão. O mundo o ridicularizava por fora, mas eu o revestia por dentro com força, discernimento e convicção. Cada passo dele era uma pregação muda. Cada estaca fincada era uma profecia viva.
Enquanto todos falavam, ele obedecia. E assim, dia após dia, Noé construiu algo que ninguém entendia. Uma fortaleza de fé, uma casa em forma de barco, uma resposta a um juízo que ainda não havia chegado. E mesmo quando se sentia só, ele sabia. Era melhor ser zombado com Deus do que aplaudido pelo mundo sem a minha presença. Zombaram porque não sabiam o que era ter meus olhos por dentro. Zombaram porque nunca sentiram o peso de carregar um plano eterno dentro de um coração mortal. E assim também acontece contigo, porque eu tenho te chamado para algo que ainda não faz sentido para os outros. Tenho colocado em teu espírito alertas que ninguém mais ouve. Te acordo com inquietações que não vêm da carne. E como Noé tem sido alvo de olhares tortos, palavras irônicas, sorrisos debochados. Mas eu te digo, estás no caminho certo. O escárnio é o rastro dos que estão adiantados no tempo espiritual. Eles riem hoje, porque não veem o que tu vês. Mas o céu confirma, tu estás ouvindo direito. E o que te parece absurdo agora, será salvação depois. Não confundas zombaria com rejeição definitiva. Muitos que hoje riem são os mesmos que amanhã vão correr para se abrigar naquilo que tu estás construindo. Eles não zombam apenas de ti, zombam daquilo que não conseguem compreender. A incredulidade deles é um reflexo da cegueira que o mundo impôs. Mas tu, escolhido, escolhida, tens os olhos abertos. Vês sinais em lugares que os outros chamam de acaso. Percebes movimentações invisíveis. E o preço disso é parecer estranho, deslocado, diferente demais. Mas eu não te fiz para ser entendido por todos. Te fiz para ser fiel a mim. E toda vez que fores zombado por isso, lembra-te, cada riso contra ti será calado pela força do cumprimento da minha palavra. Não é fácil ser o único a construir quando todos só destroem. Não é simples levantar algo sagrado quando todos brincam com o profano. Mas assim como eu sustentei Noé em meio à geração corrompida, eu te sustento agora. Sinto quando teu coração cansa, quando tua alma pergunta, será que vale a pena continuar? E eu te respondo, vale, porque o que estás construindo em fé é maior do que qualquer elogio que poderias receber. Os aplausos do mundo são temporários, mas a minha aprovação é eterna. Tu não foste chamado para agradar a multidão, foste separado para obedecer ao invisível. E quem escolhe me seguir, não anda pelas risadas da terra, mas pelos decretos do céu. Lembra-te de que a zombaria é a forma como o mundo tenta calar o que teme. Eles riem porque algo dentro deles treme. A tua fé os confronta. A tua obediência revela o quanto eles estão distantes. Tu és um espelho que reflete a ausência de fé nos outros. E por isso te atacam. Mas resiste. Guarda o teu espírito. Não deixes que o riso deles se torne uma dúvida dentro de ti. Porque aquilo que parece ridículo hoje será lembrado como sabedoria amanhã. A arca não fazia sentido até que as primeiras gotas tocaram o chão. E assim também será contigo. O que hoje é motivo de piada será, em breve, o único abrigo seguro para muitos que te rejeitaram. A tua dor não passou despercebida. Eu vi quando escutaste palavras cruéis. Vi quando fizeram pouco da tua esperança, quando te chamaram de ingênuo, de exagerado, de fanático. Vi quando tu quase desististe de crer, mas eu estive ali, e hoje eu te restauro. Porque cada zombaria que recebeste foi na verdade um selo sobre tua fidelidade. E agora, eu te afirmo, tu não estavas errado, estavas apenas adiantado. Como Noé, és um construtor do invisível, um guardião de segredos que só serão compreendidos quando o céu começar a responder. E o tempo da resposta já está a caminho. Eles ainda riem, mas o céu já começou a pesar. Há nuvens que só os profetas conseguem discernir. Há presságios que os homens espirituais já sentem na alma. E enquanto o mundo insiste em viver como se nada fosse mudar, eu já levantei os meus. Já revelei meus planos. Já liberei a ordem para começar. E tu, que tens sido zombado, és parte essencial disso. Não recue. Não esconda tua fé para caber no mundo. Não diminua tua voz para agradar os incrédulos. Porque quando o primeiro trovão rasgar o silêncio, muitos se lembrarão de ti. Muitos correrão para o abrigo que zombaram, e quando isso acontecer, eu te honrarei diante dos que te feriram. A zombaria é uma nuvem escura que tenta encobrir a luz que coloquei dentro de ti, mas ela não dura para sempre. Em breve,
O que parecia tempestade sobre tua cabeça será apenas névoa dissipando-se ao toque do meu vento. E tu verás com teus próprios olhos, o silêncio substituir o riso, a admiração nascer onde antes havia desprezo, porque eu sou o Deus que transforma insulto em testemunho, zombaria em reverência, humilhação em honra, e neste tempo eu farei isso contigo. Espera, persevera, constrói. Ainda que te riam agora, logo virão as chuvas, e o que tu ergueu em obediência será refúgio para muitos. A fé que te chamei para viver não é decorada de certezas humanas. Ela não caminha com mapas prontos, nem se move ao som das estatísticas. A fé que desce do céu caminha sobre a água sem perguntar se vai afundar. Ela constrói arcas onde não há sinais de mar. Ela obedece ordens que parecem absurdas aos olhos dos que amam o controle. Foi assim com Noé. Quando revelei a ele meus planos, eu não dei garantias visíveis. Apenas uma palavra. E essa palavra era o suficiente. Porque quando sou eu quem fala, a ausência de lógica se transforma em plataforma para o milagre. Não precisa chover para começar a construir. Não precisa entender para começar a obedecer. Só precisa confiar que eu sou quem eu digo que sou. Noé foi chamado para fazer algo que nunca havia sido feito. Não existia referência, não existia manual, não existia aprovação. Só existia uma voz, a minha, e isso bastava. Porque quem se move por fé aprende a caminhar sobre a palavra, mesmo quando o chão não existe ainda. Cada passo de Noé era uma resposta ao invisível. Cada madeira colocada era um sim dito no silêncio. E talvez você esteja vivendo isso agora, sentindo-se ridículo por obedecer algo que ninguém mais entende, sentindo-se deslocado por acreditar numa promessa que ainda não se cumpriu. Mas eu te digo, toda fé que desafia a lógica carrega uma semente de eternidade, porque a lógica dos homens é feita de limites, e a minha vontade é feita de céus abertos. A lógica quer garantias. A fé, por outro lado, quer presença. E a minha presença era tudo o que Noé tinha. Era ela que sustentava suas mãos quando o cansaço apertava. Era ela que mantinha sua visão clara quando as vozes tentavam confundir. Era ela que acalmava seu espírito quando os risos se tornavam pedras. E eu faço o mesmo contigo. Não te dou todas as respostas, mas te dou a direção. Não te mostro o final, mas te entrego os passos. Porque se eu revelasse tudo, tua fé seria dispensável. Mas eu te chamo para o improvável, para o desconhecido, para o contraditório, para lugares onde só entra quem confia mais no invisível do que nos próprios olhos. Foi preciso fé para cortar a primeira árvore, para colocar a primeira viga, para continuar mesmo quando nada ao redor apontava mudança. A lógica dizia, desiste. O cansaço dizia, é inútil. Os outros diziam, tu estás louco. Mas dentro dele, havia algo maior do que todas essas vozes. A certeza de que eu havia falado. E essa certeza é o que te sustenta agora, mesmo sem ver frutos, mesmo sem ouvir aplausos, mesmo quando tudo dentro de ti pede sinais. Eu te chamo para andar sem sinal, sem pista, sem comprovação, porque a minha promessa é suficiente, e a fé verdadeira é aquela que persiste quando não há evidência, apenas voz. Não esperes a lógica para crer, pois a lógica sempre chega tarde demais. Ela só se curva quando o milagre já aconteceu. Noé não esperou o primeiro trovão para obedecer. Ele obedeceu quando o céu estava em silêncio. E essa é a obediência que transforma destinos. Muitos dizem que têm fé, mas só acreditam depois que o mar abre, depois que o fogo desce, depois que o monte se move. Mas eu procuro aqueles que acreditam antes, durante, no meio da escuridão. Aqueles que constroem em silêncio, que adoram na escassez, que me servem sem plateia, que preferem ser fiéis a mim do que coerentes com os homens. Porque a coerência do mundo é loucura diante do meu trono. Os que andam por fé são como semeadores em terra seca. Lançam sementes que não brotam de imediato. Trabalham no invisível, sem a certeza de retorno. Mas eu sou o Senhor da colheita, e nenhuma obediência passa despercebida aos meus olhos. A fé que desafia a lógica é como luz que nasce dentro da escuridão. Ninguém entende como surgiu, mas todos verão quando ela brilhar, e você será visto.
O tempo do oculto tem propósito. O tempo do anonimato é lapidação. E quando tudo parecer sem sentido, lembra: o que para o mundo é loucura, para mim é adoração. O que para eles é erro, para mim é alinhamento. Não penses que estás só nesse caminho que não faz sentido. Ao redor do mundo estou levantando pessoas que também estão construindo sem lógica, adorando sem aplauso, servindo sem recompensa, todos guiados por uma única coisa: a certeza de que eu falei. São estes que sustentam o céu sobre a terra, estes que mantêm viva a esperança em um tempo de incredulidade. Tu fazes parte de um exército invisível, silencioso, mas cheio de glória. E um dia, quando a chuva começar a cair, todos verão que não era loucura, era fé, não era erro, era preparação. Que aqueles que hoje te acham estranho, amanhã desejarão ter tido a mesma coragem de crer. Não se constrói uma arca em um dia. A fé que desafia a lógica exige processo. E cada fase do processo parece ainda mais absurda que a anterior. Primeiro é a visão, depois o movimento, depois o silêncio, depois o cansaço e, finalmente, o rompimento. Muitos desistem na metade porque esperavam sinais antes da obediência. Mas contigo será diferente, porque eu estou plantando em ti uma fé que suporta o escárnio, que sobrevive à espera, que se alimenta da promessa. E quando vier a pergunta: por que estás fazendo isso? Tua resposta será simples, mas poderosa: porque Deus falou comigo. E essa resposta abrirá caminhos onde os muros pareciam eternos. Não tentes explicar o que é espiritual com argumentos terrenos. Não precisas provar tua fé, precisas apenas vivê-la. Quem precisa ver para crer, verá. Mas você que crê antes de ver, será testemunha de coisas que olhos humanos nunca imaginaram. Noé não tentou convencer ninguém, ele apenas construiu. E essa é a tua missão também: construir mesmo sem plateia, mesmo sem apoio, mesmo sem lógica, porque a fé é a matéria-prima do invisível. E toda vez que você obedece em meio à confusão, você ativa movimentos espirituais que transformarão tua realidade. A fé que desafia a lógica é um altar erguido no meio da guerra, um louvor entoado no deserto, um sim dito com lágrimas nos olhos e esperança nas mãos. Ela é uma entrega que sangra, mas não recua. É uma convicção que não precisa de comprovação. E é isso que estou formando em ti. Mesmo quando tu não vês, eu estou edificando tua alma. Cada vez que decides me obedecer apesar das dúvidas, colocas mais uma pedra no templo invisível que estou construindo dentro de ti. E esse templo será abrigo, testemunho, lugar de glória. O mundo pode não entender agora, mas em breve saberá. Não era lógica, era fé. E a fé, quando me agrada, move o céu inteiro em direção à tua casa. A espera é a escola do céu. É no tempo em que nada acontece por fora que tudo começa a ser moldado por dentro. E foi nesse tempo que mantive Noé. Não bastava apenas obedecer e começar. Era preciso permanecer, porque não há fé verdadeira onde não há perseverança. O tempo da espera é aquele intervalo onde o céu parece calado. Os homens seguem rindo e a alma começa a perguntar: será que eu vi certo? Mas mesmo em silêncio, eu nunca me afasto. Meu silêncio não é ausência, é tratamento, é cura disfarçada, é fundação sendo lançada. E cada dia em que Noé olhava para o céu sem nuvens era mais um dia de preparação do seu espírito para sustentar o que ainda viria. Noé esperou. Ele não esperou dias. Ele não esperou semanas. Foram anos e dezenas deles, construindo, crendo, persistindo, mesmo sem nenhum sinal visível de mudança. Esse é o tipo de fé que forja gigantes espirituais. Não é a fé do entusiasmo inicial, mas a fé que resiste ao tempo. A fé que suporta o desgaste. A fé que amadurece em meio ao esquecimento dos outros. Muitos começam fortes, mas se perdem na espera, porque o tempo revela quem realmente está me buscando e quem apenas queria um alívio rápido. Eu não acelero o tempo para agradar o teu desespero. Eu o uso para te preparar. E cada segundo em que parece que nada está acontecendo, estou esculpindo algo eterno dentro de ti. O tempo da espera é como um deserto sem fim. Os passos parecem repetir-se, as paisagens não mudam, e o coração começa a se cansar.
mas eu estou nesse deserto. Sou eu quem regula o calor do dia e o frio da noite. Sou eu quem permite a monotonia para que possas ouvir o que antes não ouvirias. Quando tudo ao redor silencia, tua alma se torna mais sensível à minha voz. E é por isso que te coloquei nesse tempo, não para te punir, mas para te lapidar. A espera é o cadinho onde eu purifico teus desejos, onde separo o teu querer do meu querer, onde queimo o orgulho escondido, onde faço nascer uma confiança que não depende de prova, só de presença. Foi no tempo da espera que Noé teve que lidar com a dúvida dos outros e a dele mesmo. Ele via a arca tomando forma, mas o céu seguia o mesmo. Cada manhã era um teste de fé, cada anoitecer, um convite ao abandono. Mas ele prosseguiu, porque a obediência não era uma reação emocional, era uma aliança viva. Eu não havia dito quando viria a chuva, apenas que viria. E isso bastava. Também te falei promessas que ainda não cumpriram-se. Não te disse a hora, mas confirmei o destino. E agora te chamo a permanecer, porque a espera que hoje te esvazia, amanhã será o espaço onde minha promessa se manifestará com glória. Há dores que só a espera revela, dores do abandono, da incompreensão, do cansaço emocional. Sei que teus olhos já ardem de tanto procurar sinais. Sei que tua alma, às vezes, só deseja dormir para esquecer da demora. Mas eu sou aquele que vela sobre ti mesmo, quando tu dormes. E ainda que pareça que nada se move, há engrenagens invisíveis que giram. O céu trabalha em silêncio. Os anjos se movem sem alarde. E tua fidelidade nesses dias escuros será lembrada como incenso diante de mim. Não desprezes esse tempo. A espera que dói agora será o testemunho que tocará multidões amanhã. Tu estás sendo preparado não apenas para receber, mas para sustentar o que virá. Muitos abandonam a construção no meio da espera. Deixam a arca pela metade. Saem do campo antes da chuva, porque se cansam da espera e confundem meu silêncio com recusa. Mas eu nunca te recusei. Eu te escondi, porque há tempos em que o esconderijo é proteção. Há promessas que precisam de maturidade. E eu não apresso um processo apenas porque teus olhos querem pressa. Estou formando raízes em ti. E as raízes não aparecem, mas sustentam árvores que suportarão ventos que ainda nem chegaram. A profundidade da tua espera é a medida da tua preparação. E o que parece demora, na verdade, é delicadeza divina. A espera não é um vácuo, é um ventre. Um lugar onde algo está sendo gerado, nutrido, formado em silêncio. Assim como a semente precisa ser enterrada e esquecida antes de florescer, tua fé também precisa passar pela escuridão do invisível. Muitos querem o fruto sem viver o processo da raiz. Mas contigo eu faço diferente. Eu não apenas te dou, eu te transformo. E por isso a espera é mais valiosa do que imaginas. O que te parece perda de tempo é lapidação de eternidade. Não te revoltes contra o tempo que passa sem milagres, pois todo milagre começa na terra oculta da perseverança. Tu tens clamado, até quando, Senhor? E eu te respondo, até que tu estejas pronto. Não pronto aos teus olhos, mas aos meus. Porque o que preparei para ti é maior do que tua mente pode suportar agora. E se eu te der fora do tempo certo, te ferirá, ao invés de te abençoar. Por isso confia. Continua cavando poços, mesmo sem ver água. Continua adorando, mesmo sem ouvir resposta. Continua amando, mesmo sem retorno, porque a tua fidelidade na espera está abrindo livros no céu. Eu tenho anotado cada suspiro, cada lágrima contida, cada passo dado em fé quando tudo parecia parado. Nada se perde diante de mim. A espera também revela quem está contigo e quem só andava contigo pelo caminho fácil. Noé viu muitos se afastarem, muitos desacreditarem, muitos se cansarem de esperar com ele. E contigo também será assim. Eu permito que o tempo revele os corações, para que quando a promessa se cumprir, não haja engano à tua volta. A bênção virá limpa, separada, consagrada, e quando tu entrares na arca, saberás que quem está contigo foi aprovado no deserto da demora. Então não chores por aqueles que foram embora na espera. Eu estou cercando tua arca com os que foram forjados no mesmo fogo. O tempo da espera é o lugar onde os fracos desistem, mas os escolhidos amadurecem. É onde se separa o desejo humano do chamado eterno. É onde a tua fé deixa de ser barulho
e se transforma em substância. E quando a chuva finalmente vier, porque ela virá, cada segundo dessa espera fará sentido. Tu olharás para trás e dirás: se eu tivesse recebido antes, eu não teria suportado. E nesse dia, tua gratidão será profunda, não apenas pelo que recebeste, mas pelo que te tornei enquanto esperavas. Porque mais do que prometer-te algo, eu estou fazendo de ti alguém forte, sensível, preparado e cheio de glória. Eu sempre aviso antes de agir. Meus decretos não são armadilhas ocultas, nem minhas mãos se movem de surpresa. Sou um Deus de justiça, sim, mas antes disso, sou um Deus de misericórdia. E toda vez que determino algo no céu, eu envio uma voz à terra, uma voz que grita no deserto, que incomoda os acomodados, que anuncia quando ninguém quer ouvir. Assim foi com Noé. Antes da primeira gota cair, antes da primeira nuvem pesar, eu o levantei como sinal, um construtor solitário em meio à incredulidade. Sua arca era mais do que madeira, era um grito mudo, era a minha voz vestida de estrutura, era o meu aviso encarnado pregando com cada martelada: preparem-se, há algo vindo. E ninguém quis ouvir, porque o aviso sempre parece loucura antes que o juízo se cumpra. Avisar não é ameaça, é graça, é cuidado, é o último chamado de um pai que ainda espera um retorno. Quando envio meus servos para alertar, não o faço para acusar, mas para proteger. O aviso é a cerca colocada antes do abismo, é o farol aceso antes da curva, é o sussurro antes do trovão. Mas os homens, cegos em seus próprios desejos, rejeitam o aviso como se fosse opressão. Chamam meu amor de exagero, chamam meus atalaias de fanáticos, e seguem construindo seus próprios reinos sobre areia, rindo dos que avisam enquanto o mar avança. Mas eu sou longânimo, e espero. Mesmo sendo ridicularizado, espero, porque cada alma que se rende antes da chuva para mim vale mais do que o tempo que se perdeu. Noé não era apenas um sobrevivente, era um porta-voz. Sua vida gritava o que sua boca nem sempre dizia. E esse é o peso de quem carrega um aviso do céu: viver uma verdade que os outros zombam, ser voz de alerta em uma terra adormecida, ser consciência viva em uma geração que anestesia a própria alma. Eu avisei através dele, e ainda hoje continuo avisando. Cada palavra que eu envio, cada mensagem que toca tua alma, cada desconforto santo que te visita à noite, tudo isso são sinais. Não ignores. O meu agir está próximo, mas antes que venha o mover das minhas mãos, eu sempre envio um toque ao Espírito. E se estás ouvindo agora é porque o aviso já chegou até ti. Meu agir não é precipitado. Eu sou paciente. Eu sou aquele que prefere salvar do que punir. Mas quando ignora-se meu aviso, a justiça que parecia distante se torna inevitável. Muitos acham que o tempo que dou é fraqueza, mas é misericórdia. Acham que minha demora é indecisão, mas é amor, porque não quero que ninguém se perca. Mas quando o tempo se cumpre, eu ajo com poder, e aqueles que riram do aviso tremerão diante do cumprimento. Assim foi com o dilúvio. Os mesmos que zombaram de Noé foram os que gritaram à porta da arca quando a chuva caiu. Mas já era tarde. A porta que ele mesmo não fechou foi fechada por mim, porque há um tempo para o aviso, e há um tempo para o juízo. E quando um termina, o outro começa. Quando eu falo com antecipação. A profecia vem antes do terremoto. O chamado ao arrependimento vem antes da queda. Eu sempre envio meus mensageiros como trombetas humanas, tocando sons que poucos ouvem, mas que ressoam fortemente no mundo espiritual. E mesmo quando ninguém responde, eu continuo falando, porque o meu caráter não muda com a reação humana. E se agora tu estás ouvindo este chamado, não penses que é apenas mais uma palavra. É uma visitação. Um céu inteiro se movimenta quando um aviso é liberado. É como uma última luz acesa numa cidade que já dorme. E tu, que ouves, és convidado a acender tua lâmpada também, porque não tarda o momento em que as trevas cobrirão aqueles que recusaram a luz. O aviso de Noé durou anos, e a cada dia que passava, o povo se tornava mais cego, mais surdo, mais endurecido. Isso acontece quando a alma se acostuma com a graça, começa a tratá-la com desdém, começa a zombar do tempo de oportunidade, começa a ver o aviso como ruído ao invés de salvação. Mas o tempo do aviso não é infinito. Ele é delimitado por um relógio que apenas eu conheço.
E quando o último segundo desse tempo tocar, as águas virão. Por isso, eu te chamo agora, com voz de urgência e amor. Desperta. Não durmas como os que se embriagam com o conforto. Não tapes os ouvidos como os que não querem mudar, porque eu estou batendo. Não com fúria, mas com esperança. Ainda quero entrar. Muitos desprezam o aviso porque acham que tem tempo. Pensam que o amanhã sempre virá. Mas o aviso é um sopro de eternidade dizendo: a porta ainda está aberta. É como a mão estendida antes do afogamento. Como a última batida antes do fechar da porta. É a voz do pastor, chamando as ovelhas dispersas antes da tempestade. E se estás ouvindo esta palavra agora, é porque teu espírito foi chamado. Não por mérito, mas por graça. Não porque és melhor, mas porque estás sensível. Não deixes passar esse toque, porque eu não repito os mesmos sinais para sempre. Uma hora, o que era aviso se transforma em realidade, e o que era apenas um sussurro se torna vento impetuoso. O meu aviso é também um teste. Ele revela quem crê na minha voz, mesmo quando nada ainda mudou por fora. Revela os que são movidos pelo Espírito e não pelas circunstâncias. Noé não viu nenhuma nuvem, não sentiu vento, não viu trovões, mas creu no aviso, e por isso foi salvo. Muitos hoje querem sinais visíveis para então obedecer, mas o verdadeiro sinal é o som que toca tua alma quando falo. É o estremecer que sentes agora. É a paz misturada com temor que invade teu peito enquanto lês estas palavras. Isso é aviso. Isso é sopro divino. Isso é a janela aberta antes que as águas subam. Eu não sou Deus de surpresas. Sou Deus de sinais. Nunca deixei de avisar antes de agir. Avistei Sodoma. Alertei Nínive. Enviei profetas a reis. Derramei sonhos em servos. Falei em visões, em prantos, em silêncio. Porque amo demais para agir sem alertar. E o mesmo estou fazendo contigo agora. Essa palavra não é ruído digital. É carta aberta do céu, e tua alma sabe disso, porque meu espírito confirma em ti o que teus olhos ainda não veem. Se tua alma está inquieta, não é emoção, é discernimento. Estás sendo avisado, e o aviso é a prova de que ainda há tempo para escolher outro caminho. E mesmo depois do aviso, quando a porta se fecha, meu coração ainda se move em misericórdia. Não sou indiferente ao clamor dos que ignoraram o tempo da graça, mas sou justo, e o tempo da decisão não pode durar para sempre. A arca fechada foi sinal de que meu aviso havia se encerrado. Mas para os que ouviram, para os que obedeceram antes do trovão, houve salvação. Assim será contigo. Tu ouves agora, tu percebes agora, e por isso, estás entre os que ainda têm tempo. Não temas, mas desperta, porque o aviso é a assinatura do meu amor. E todo aquele que responde ao meu aviso, ainda que no último momento, se torna parte do meu milagre. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, eu te convido a fazer parte da nossa missão de espalhar a fé e a esperança. Inscreva-se agora no canal Oração e Fé. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com quem você ama. Cada gesto seu pode levar conforto e transformação para mais vidas. Quero muito saber como essa palavra tocou você. Então escreva nos comentários. Eu lerei cada um e estarei orando por você e sua família. Vamos juntos iluminar o mundo com a palavra de Deus. Até breve. E que Deus te abençoe. Amém.